São 10 horas e 35 minutos, estamos ao vivaço pela Astral TV. Gente, o papo agora é muito sério. A gente sempre tem promessas no final do ano em relação ao ano vindouro, mas nem sempre as pessoas conseguem colocar isso em prática. Às vezes se boicotam, às vezes acabam desistindo no meio do caminho, ou o problema é a falta de foco, ou o objetivo que muda. Às vezes queremos uma coisa, dentro de um tempo já é outra coisa, depois a gente volta para aquilo que queria no início e às vezes acabamos por ter um ano sem grandes realizações. Então, para falar sobre isso, a gente recebe ela, que é psicóloga, psicanalista e vai dar altas dicas. E se você quiser comentar a respeito da pauta, de repente quer fazer alguma pergunta para ela, é aquele WhatsApp que você já conhece, ó, tá aparecendo aqui na tela, tá? Liberadíssimo para você. Manda sua pergunta, aproveite e me diga também da onde você está assistindo o programa que a gente quer saber, tá? Tudo bem, Thaís? Como você tá? Bem-vinda! Prazer, Edu. Todo meu. Obrigada pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade. Nós que ficamos felizes com a vinda e com as instruções, que são de valia para todo mundo, né? Exatamente, bora lá, Final de ano, a gente já começa, a pensar o que eu vou fazer em 2025, começa a fazer aquela famosa listinha, mas como você mesmo disse, como a gente faz para colocar isso em prática, É verdade. Esse é o problema, que às vezes são muitos objetivos e a sensação que dá é que falta planejamento, Exatamente, exatamente. Eu vejo que, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar o ano de 2024, antes de pensar na lista de 2025. Senta, analisa o que deu certo, o que não deu certo, o porquê que não deu certo. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar em 2025. Acho que o início de tudo é avaliar o que já foi. Tá. Até para a gente poder ajustar estratégias, vamos pensar assim. São coisas que a gente já pode fazer nesse momento, inclusive, Já pode sentar, olhar o que foi, o que não foi. E é normal, chegar final de ano, a gente fica com aquela expectativa, nossa, o ano que vem vai ser diferente. Eu sempre falo, gente, ano novo é uma virada de calendário. Nada muda se você não tiver uma ação para isso. Sim. Falo, não vai ser uma fonte mágica, Às vezes o pessoal fala, se Deus quiser, ano que vem vai ser ótimo. Eu acho que Deus, deuses, divindades, orixás, cada um na sua crença, Exato. Acho que eles sempre querem, mas cabe a gente fazer nossa parte também, Com toda certeza. Eu sou uma pessoa, como eu costumo dizer, bastante espiritualizada, de fé, eu acredito, mas se eu não fizer nada, o que adianta? Não muda nada, é só uma virada de calendário. Mas é natural a gente ter essa expectativa de que 2025 vai ser melhor, de que o ano seguinte vou fazer tudo aquilo que eu tinha em mente. E isso está muito relacionado, Edu, com o final de ciclo. Imagina o seguinte, todos os marcos da nossa vida, os marcos simbólicos, então aniversário, casamento, ano novo, ele dá aquela sensação de esperança, de renovação. A gente chama isso de efeito fresh start, que é um efeito de recomeço. É um fenômeno psicológico que todo mundo passa. Então, aquela motivação que vem quando acaba alguma coisa. No aniversário também, né? Aniversário também. Tá. Aquela coisa da renovação do ciclo. Então, você fica muito mais motivado. Só que o problema é, como você disse, o planejamento. A gente fica motivado, coloca aquelas metas incríveis, aquela lista enorme de coisas. Então, eu já começo falando para o pessoal de casa. Gente, vai fazer uma lista? Faça uma lista possível, modesta. Se eu quero fazer uma coisa grandiosa, eu posso pegar essa meta grande e dividir ela em pequenos passos. Eu falo que é o step by step. Uma coisinha de cada vez, vai dividindo ali. Por etapas. Exatamente. Porque isso é mais fácil de você realizar, é mais fácil de você concretizar e mais fácil de você enxergar o progresso também. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E uma outra coisa também é a gente analisar se aquela meta é real, se ela está dentro das minhas possibilidades. Porque muitas vezes você coloca uma meta assim, eu quero emagrecer, por exemplo. Eu falo que são as metas comuns, Quero emagrecer, quero guardar mais dinheiro. Casa própria. Comprar casa própria, ler mais livros. Só que sim, você não está acostumado a ler, por exemplo. Vou ler 10 livros. A pessoa só fica no TikTok. Exatamente. Não é? E quer ler um monte de livro de uma vez. Não vai dar certo, porque você não está habituado àquilo.
Então, na verdade, você precisa começar pequeno, com pequenos passos, para que aquilo realmente vá se concretizando. Tá. Então é a gente pensar em metas reais, coisas que realmente são importantes para a gente, que a gente está disposto a se dedicar e que são possíveis também, e aí a gente fazer passinho por passinho, né? Para poder chegar lá, não querer ir direto, né? Exatamente. Na meta final, porque senão pode não dar muito certo, né? Com toda certeza. Eu brinco que o ano passado, eu me lembro de eu ter feito uma promessa de final de ano. Todo ano eu falo a mesma coisa, Edu. Eu vou para academia esse ano. Todo ano eu digo a mesma E coisa. um monte de gente, viu, faz a mesma promessa. Mas você sabe que no final das contas, eu entendi que eu não gosto de ir para academia. Entendi. Então, que promessa é essa? Então, aquilo tem que ter o seu porquê, né? Porque para quem gosta, aí a pessoa pega gosto, prazer por aquilo, né? E fica uma coisa natural até para introduzir na rotina. Mas para quem não gosta, né? Então a gente também chega na questão da pressão que existe, ou social, ou midiática, seja pelo corpo perfeito, por os hábitos ideais, mas nem sempre a gente vai se identificar com esses hábitos, não é? Exatamente, exatamente. Por isso que é importante a gente entender o nosso porquê. Primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas é por que eu estou fazendo isso? Isso conversa com quem eu sou? Ou eu só estou fazendo isso porque eu estou vendo ali na rede social, no Instagram, no TikTok, seja lá onde for, que todo mundo está malhando. E todo mundo gosta de colocar, eu brinco, falo, gente, é incrível, você entra na rede social, tá todo mundo com o tá pago, sabe? É verdade. Você vai na academia, tá todo mundo tirando selfie o tempo todo. Eu acho que muita gente vai para poder fazer a foto da academia. É verdade, Não é verdade. Só que aquilo não tem nada a ver contigo, então, pra quê? Não conversa com quem você é. Então eu desisti da academia, né? Eu falei, não vou malhar, mas em contrapartida, como eu me preocupo com a minha questão estética, eu falei, bom, eu vou mudar a minha alimentação, que para mim era muito mais fácil e eu gosto de cozinhar. Ah, entendi. Para quem não sabe, gente, eu gosto de cozinhar. Coisa boa. Então eu faço lá as minhas comidinhas, nada exagerado, nada aquela coisa, só não posso comer um bolo? Posso, mas eu vou comer um pedaço pequeno. Então, acho que a gente começa a entender o que realmente faz sentido ou se é só uma pressão externa. Entendi. Até porque, para quem faz academia, assim, seja pela saúde, pela estética, caso a pessoa não goste de academia de modo algum, existem outras vias pelas quais se pode recorrer, né? De repente, uma caminhada, uma dieta, né? Tem outros caminhos também. Sim. E acho que temos que buscar, então, os caminhos que são mais possíveis para a gente, né? Dentro do nosso objetivo final, né? Exatamente. Você pode, muitas vezes, precisar de um apoio, por exemplo. Então, não gosto de ir para academia, mas eu posso, de repente, fazer em casa, treinar em casa. Eu conheço pessoas que só treinam em casa e que dão super certo. Ou então eu contrato um personal, que eu falo que é aquele que vai te arrancar pelos cabelos de dentro de casa. Que a gente vai ter um ódio mortal Exato, no determinado momento. Porque às vezes a gente precisa de um apoio para conseguir chegar em alguns objetivos. E esse é uma outra coisa importante na hora de fazer os planejamentos para 2025. Será que eu preciso de um apoio de alguém? De um profissional? De repente um apoio de um amigo, de um familiar. Até um profissional, né? Por exemplo, tem pessoas que buscam coaching, né? De repente. Nutricionista, como a gente falou, um personal, um psicólogo, porque às vezes você faz tudo isso, mas não entende o seu porquê. Então eu tenho que entender o que está me motivando de fato a fazer aquele movimento. Tá. Então, primeiro passo, faça o balanço de 2024 como foi, estipulo as metas de 2025, analiso se são metas que tenham a ver comigo realmente ou se eu estou envolvido pelo ambiente, pelas pessoas, pela mídia, pelos vídeos e estou fazendo uma coisa que de repente não é aquilo que seria bom para mim ou que eu gostaria de fato. Mas chegando à conclusão que é isso, eu vou bolar então pequenos passos para eu poder ir me aproximando ao longo do ano daquele objetivo. Exatamente. Então você pega aquela meta que você tem, então, por exemplo, ao invés de você dizer eu quero emagrecer 10 quilos, que seria a meta final, se propõe a de repente emagrecer 1 quilo por mês. Tá. Porque é mais fácil de você medir. Tem uma
uma ferramenta que a gente chama de SMART, que seriam metas específicas, seriam mensuráveis, atingíveis e temporais. Então, o que significa isso? O S de específico, então eu quero emagrecer, vou mudar do emagrecer, tá? Que se não falar assim, só pensa em coisas de emagrecer. Quero guardar dinheiro para viajar. Então, você tem um objetivo específico. Eu quero guardar dinheiro para viajar. Esse é específico. Então, esse é o S. O M de mensurável. Eu preciso ter um valor. Então, quanto eu quero... Primeiro, eu tenho que saber quanto custa a viagem. Então, vamos pensar que é uma viagem de 10 mil reais. Então, eu preciso guardar R$1.000 por mês. Então, isso é o mensurável. Eu sei quanto eu preciso guardar. Certo? O atingível, ou seja, eu vou dividir isso em 12 meses. Então, é possível atingir isso de maneira mais fácil. E eu tenho o tempo, que são os 12 meses. Tá. Então, isso ajuda a você perceber o progresso. Então, é uma técnica que ajuda bastante. E eu acho que é importante a gente recorrer a essas técnicas, porque a sensação que às vezes me dá é que é como se a gente tivesse programado para falhar, né? Porque a gente começa ali, às vezes, empolgado, motivado, e à medida que vão surgindo obstáculos, que eu acho que é comum, né? Em qualquer trajetória que a gente começar, né? Qualquer caminhada, qualquer jornada, a gente vai se deparar, né, com obstáculo. Exatamente. E aí a gente vai perdendo a força. E isso é uma outra coisa importante para se avaliar, porque os obstáculos têm que ser avaliados a partir desse planejamento que a gente falou inicialmente. Né? Porque o efeito Fresh Start, como eu disse no início, ele coloca a gente bastante motivado, mas ele só vai perdurar se eu conseguir fazer um planejamento. E esse planejamento eu posso fazer por meio dessa técnica que eu te falei, que é a SMART. Entendi. Porque aí você consegue, inclusive, no decorrer do caminho, medir o seu progresso e os possíveis obstáculos. E automaticamente se prepara também psicologicamente para isso. Porque, de novo, a gente entra naquela coisa da empolgação do final do ano e não avalia, de repente, o que vai me impedir. E o problema é que se as coisas não acontecerem ou não tiver algumas conquistas, pelo menos parcialmente, né, dessa lista, eu vou entrando numa frustração também, né? Às vezes até de modo inconsciente, Sim. acreditando que eu tenho dificuldade de realizar as coisas ou que as coisas não acontecem. E aí tem gente que entra naquela vibe de que não tem sorte, de que não flui, né? Então é complicado, né? Acho que a gente também tem que evitar caminhos que possam nos trazer algum tipo de frustração, né? Tentar administrar, porque assim, frustração é sempre uma possibilidade real de qualquer coisa, né? Mas tentar administrar as coisas de uma forma que sejam possíveis de serem realizadas, porque evita lá na frente, né, ter de lidar com isso. Exatamente. Que é a partir do momento, ou muitas vezes, né, a gente também tem que olhar para as nossas autossabotagens, né? Porque às vezes as coisas não acontecem. Não é porque você não teve sorte, é porque ou você não planejou direito, ou você colocou ali uma meta completamente irreal, ou você não tem a ver com aquilo que você, né, planejou de alguma forma, então eu quero fazer tal coisa, mas aquilo não tem nada a ver comigo. Sim. Né? Então aquilo não conversa com a sua essência. E muitas vezes é autossabotagem, porque inconscientemente a gente tem as nossas crenças limitantes, né, que a gente costuma falar, que é aquela história de, eu não consigo, eu não dou sorte, para mim isso é impossível. Então, ao invés de você se auto-sabotar, começar a olhar para você como um fracassado, porque eu costumo dizer que o fracasso só existe para quem desiste. É verdade. Então, acho que é muito você olhar para a sua trajetória. Olhar, de repente, se eu preciso mudar a rota, se eu preciso replanejar, porque a gente, às vezes, também é muito rígido com as coisas. E tem pessoas que são muito metódicas também, né? Que montou aquele planejamento que é seguir aquilo à risca, né? E, às vezes, no meio do caminho, há necessidade de mudança, né? Que acaba aparecendo. Exato, que é o famoso vamos recalcular a rota. Exato. E, muitas vezes, até perguntar se aquilo ainda está fazendo sentido na sua vida. Porque no meio do caminho tudo pode mudar. A gente muda também, né? No Toda processo. hora. O tempo todo. Então, gente, estamos dando dicas aqui para você conseguir realizar seus objetivos, essas metas todas que você está aí, né, criando para o próximo ano. É importante você ter estratégia para isso. Agora, Thaís, tem muita gente também que parece que falta um pouco de senso de realidade, não é? Porque às vezes eu percebo pessoas assim falando, eu quero saber se eu vou conseguir prosperar, se vai vir de repente algum dinheiro.
Mas assim, aí a gente começa a analisar, não tem ninguém devendo para a pessoa que poderia pagá-la. Ela não está buscando fazer nenhuma renda extra da qual poderia vir um dinheiro a mais. No trabalho não tem perspectiva de crescimento, de promoção. E não tem por onde vir, né? Tem pessoas que falam, eu jogo de vez em quando. E aí eu falo, nossa, mas está contando com a sorte mesmo, literalmente. E aí entra naquela famosa história de coisas irreais. Como que eu vou lidar com isso? Por isso que a gente diz, você tem que ter algo que seja real dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que as pessoas têm as suas limitações. E assim, tem gente que quer ganhar e nem joga, né? Pois é, nem joga, é verdade. Agora, um psicólogo, um terapeuta, um profissional dessa área poderia ajudar essa pessoa que tem dificuldade com o senso de realidade, que ou fantasia muito as coisas ou se ilude de algum modo a perceber isso e começar a trabalhar essa questão? Sim, um profissional de psicologia pode ajudar bastante, até porque você vai entendendo, né, do decorrer, o quanto também ele não coloca essas coisas em coisas, essas metas em coisas irreais, às vezes até por medo, Edu. Tá. Porque a partir do momento que está no nível da fantasia, a minha possibilidade de falha é menor, porque ainda está ali na fantasia. A partir do momento em que eu concretizo aquilo, eu tenho que lidar com a frustração de poder dar errado. Certo. Então, o psicólogo vai ajudar um profissional, um terapeuta, a entender ali por que você não consegue realizar. Por que você coloca, muitas vezes, os seus propósitos fora de você e não dentro de você. Nisso de colocar o propósito fora, eu também percebo que tem muita gente que condiciona desejos, objetivos em uma outra pessoa. Então faz planos, às vezes, contando totalmente ou com um cônjuge, ou um parceiro, ou um colega, um amigo que está vindo morar de repente no mesmo estado e que podem abrir um negócio juntos e ser muito legal. Mas aí depois, se o amigo não quer, se o cônjuge não está junto, a pessoa se frustra e não bola ali coisas que ela possa fazer por ela mesma. É um erro também a gente criar expectativas em torno do outro? Com toda certeza, porque você não sabe o que está passando na cabeça dessa outra pessoa e que os planos dessa outra pessoa podem mudar. Eu vou te trazer um exemplo real que aconteceu essa semana. Eu tenho uma cliente que ela tem vontade de abrir um negócio. Né? Ela é terapeuta e quer abrir um consultório. E ela chegou para mim e falou assim, eu vou abrir um consultório. Eu falei, legal, né? Mas e aí, né? Eu vou abrir sozinha. Aí ela foi pesquisar, mas viu que aquilo estava um pouco fora da realidade dela. Ainda eu falei, olha, você precisa analisar quanto você pode investir. Porque assim, não é só o valor do aluguel, porque ela estava contando assim, eu posso gastar de aluguel R$1.500. Tá, mas você tem o aluguel, você tem a água, você tem a luz, você tem a internet, você tem mobília. Então, quanto você tem para investir? Que é a famosa história do planejamento. Sim. Aonde você quer, qual é o tamanho do espaço que você quer, beleza. Aí, semana passada, ela falou, olha, eu realmente avaliei, vi que esse custo é alto, vou dividir com uma amiga. Olha só. E essa minha amiga paga valor X e vai dar para dividir. Eu falei, tá. Você pode quanto e ela pode quanto? Eu posso X e ela pode X. Eu falei, posso te dar uma sugestão? Tenha um plano B. Que aí é a dica. Tenha um plano B. Tá. Porque o que pode acontecer no meio do caminho? Você já pensou que ela pode desistir? Porque isso já aconteceu comigo. Só que eu sempre tenho plano B, tá? Comigo também, viu, gente? E eu acho importantíssimo, né, essa questão do plano B, porque senão a gente se desespera, né? Sim, porque você coloca toda seu destino, o seu negócio, os seus sonhos na mão de uma outra pessoa e que não é responsável por realizar seus sonhos. Exatamente. Eu falo, cada um é responsável pela tua vida. Você nasce sozinho e morre sozinho. No meio do caminho você encontra pessoas para construir algo, sem sombra de dúvidas. Mas a gente não pode dizer que o outro é responsável pela nossa felicidade ou por qualquer projeto que a gente tenha. Então, acho que um segredo para a nossa segurança é ter um plano B. Tem um plano B. Porque automaticamente não deu certo, eu já lembro que eu posso ir por aquele outro caminho e vem a serenidade, né? Eu não me vejo sem possibilidades. Agora, quando eu me vejo sem possibilidades, a gente fica ansioso, desesperado, preocupado, esbaforido, o que eu vou fazer, né? Exatamente. Então, sempre pensar numa alternativa. Sim. E até compartilhando com vocês aqui também, né, falando dessa história do plano B, eu contei essa história da paciente, mas no meu caso, por exemplo, na pandemia, eu tenho, né, um consultório aqui no metrô Ana Rosa.
Sou eu e mais um sócio. E quando nós estávamos ali na pandemia, quando veio a pandemia, Edu, foi aquele pega para capar. Foi. Eu imagino, para todo mundo, Foi né, que pega trabalha pra capar. com essa parte, né, de atendimentos, Exato, coisa do tipo, exato. nos testou, né, e nos Exatamente. obrigou a se refazer. A se refazer. Mas aí, o meu sócio, né, ele é muito pé no chão. E desde que nós abrimos o negócio, a clínica já existe há 15 anos, a gente sempre falou assim, olha, a gente vai ter um espaço, mas o espaço ele precisa se pagar, contudo, nós dois, se caso tudo der errado, precisamos ter condição de manter esse espaço. E foi exatamente o que aconteceu na pandemia. Todo mundo fechou, inclusive ali na região onde a gente está, um monte de consultório fechou. E eu me lembro de uma pessoa que nós temos o espaço e também é um espaço de coworking. As pessoas, não, a gente vai embora, a gente vai fechar, enfim, né? E aí no final, a gente falou, não, a gente não vai fechar porque a gente tinha condição de manter o espaço aberto, com os nossos próprios recursos. Então, por isso que eu falo, metas reais, dentro das suas possibilidades, né? Avalie os seus desafios, avalie ali se de alguma maneira o que pode acontecer no meio do caminho, tenha um plano B, né? E faça pequenas recompensas quando você conquistar cada etapa, porque isso é muito legal. Como funciona? Porque o nosso cérebro, ele funciona por meio de recompensas. Sim, que nem os animaizinhos quando são adestrados, né, e ficam naquele mesmo esquema fazendo o que a gente pede para ter a recompensa. Exatamente. Não estou falando que a gente é animalzinho, mas funciona A da mesma gente forma. mas é racional, né? Exato, não deixa de ser, né? É verdade. Não deixa de ser. Então, o nosso cérebro, ele funciona por recompensas. Logo, cada vez que você conquista alguma coisa, ele vai liberar dopamina. Isso vai te dar uma sensação de prazer e isso vai te dar mais motivação para que você continue. E outra coisa, tem que estar claro. De novo, a gente precisa do planejamento, porque o cérebro, ele gosta de clareza. Ele gosta de especificidade, para que ele possa usar todos os recursos para que aquilo aconteça. Então, tenham isso também claro aí para que funcione as metas para 2025. Essas pequenas recompensas pode ser assim, por exemplo, conseguir meta X, então eu vou me presentear com tal coisa. Exato. Eu vou passear, ou vou comer num restaurante gostoso, ou, né, vou, sei lá, fazer alguma coisa de autocuidado, né, para mim. Perfeito, perfeito. Para não fazer as metas fazer as recompensas sabotadoras. Eu quero emagrecer, aí eu corri a semana inteira, chegou no final de semana, vou me presentear com um hambúrguer. Pois é. Aí não vale, né? Não vale. De repente, vou fazer uma massagem. Tá. Tem que olhar para ver se aquilo que você colocou como recompensa não está sabotando a sua meta. E muito legal o seu exemplo também em relação ao plano B na época da pandemia, porque aí você e seu sócio suportaram aquela fase, né? Conseguiram manter, passou a fase, tudo foi se normalizando. Voltou ao normal. E ainda houve um ganho, porque como a maioria dos locais estavam fechados, nós mantivemos o espaço. Quando voltou as coisas ao normal, que hoje também não é tão igual, foi no passado, mas de alguma maneira nós éramos um dos poucos espaços que estavam disponíveis ali. Muito legal. Gente, estamos conversando com a Thaís Rosa, que é psicanalista e psicóloga. Está nos dando dicas para que as promessas de ano novo não sejam só promessas, viu? Agora, Thaís, como que funcionam seus atendimentos? É tanto presencial quanto à distância, terapia, como é que é? Então, hoje eu faço atendimento presencial, faço atendimento online. Hoje as minhas frentes de trabalho são atendimentos clínicos, eu faço palestra para empresas também voltadas para a saúde mental, para desenvolvimento humano, e tenho também um canal no YouTube onde a gente fala sobre saúde mental. Eu sempre falo que eu gosto de mostrar sobre saúde para o mundo inteiro e de todas as frentes possíveis. Então, quem tiver interesse pode me chamar no Instagram. E acho cada vez mais importante as pessoas terem em mente, né, essa importância de cuidar da saúde mental, né? Porque às vezes as pessoas são tão preocupadas somente com questões físicas e não veem, né, que estão estressadas, estão desenvolvendo, sei lá, um quadro de burnout, né? Burnout. Então acho que tá por aí, né? E muito. Tá, muito. né? A gente tem cada vez mais feito trabalhos em empresas exatamente porque as pessoas começaram a perceber que assim, o indivíduo ele precisa ter saúde física, emocional e mental até para que ele possa realmente ser produtivo. Isso inclusive no ambiente corporativo, na vida de verdade, né? Então, galera, para você acompanhar o canal no YouTube da Thaís, se inscreva lá, tá? É o @terapia_etc e tal.
Tá aparecendo aqui, terapia underline etc e tal. O Instagram é o @apsicanálise, tá? Siga lá, tem várias dicas para você e também por lá encontra-se todas as informações, inclusive se quiser passar, fazer uma terapia, agendar uma sessão, né? Isso. Tem tudo por lá. Exatamente, é só me chamar lá que a gente bate um papo e também se tiver dúvidas, a gente está à disposição. Para finalizar, qual que é a diferença entre a psicanálise e a psicologia, entre cada atendimento, para as pessoas que às vezes não conseguem diferenciar, acham que é tudo a mesma coisa? Como que cada um desses saberes pode auxiliar a pessoa? Então, a psicologia a gente diz que ela é o estudo do comportamento. E a psicanálise, para ficar bem claro, é o estudo do inconsciente. Ela pode ser trabalhada juntas, por exemplo, no meu caso eu sou psicanalista, então eu comecei estudando ali o inconsciente, lá do Freud, etc. Depois eu fui fazer uma formação em psicologia, então eu juntei as duas coisas. Então algumas pessoas usam como abordagem, mas são estudos diferentes e que se complementam. Psicologia é comportamento e a psicanálise é estudo do inconsciente, de modo resumido. Muito bom. Eu quero agradecer muito a sua presença, gratidão pela vinda, te desejar boas festas para você e sua família. Obrigada. E que em 2025 todos os seus projetos, seus sonhos tornem-se realidade, não sejam só promessas, tenho certeza que vai acontecer muita coisa boa, né, pra gente, para você que está assistindo também, né? Essa é a ideia dessa conversa, dessa pauta, né? Ajudar as pessoas a realizarem, né, sonhos, objetivos, né? Tirar um pouco da mente do papel e tornar real, né, Thaís? Exatamente. Gente, muito obrigada. Agradeço também o convite, Edu. Espero que 2025 aí seja o melhor ano da vida de vocês. Que assim seja. Né? E a gente se vê logo mais. Um beijo, gente. Isso aí. Siga lá, gente. @apsicanálise, tá? E no YouTube, terapia underline etc e tal. Adorei o nome. Muito legal. Obrigada. Galera, rápido intervalo. Quando voltarmos, tem Fabi Fortunato, que vai dar dicas para cada signo da cor de roupa que você pode utilizar na virada. Então fica com a gente e também vai ter Sol Viana respondendo você com o baralho cigano. A gente já volta.